Todo mundo sabe o tipo sanguíneo, certo? Como é a força do seu coração hoje? A gente tem que conhecer o nosso coração, assim como a gente conhece o tipo sanguíneo. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde. E hoje nós estamos com um assunto riquíssimo aqui, que é sobre saúde, bem-estar e falar de um órgão importante para todos nós, que é o coração, gente. Então, para isso, estou aqui com a minha co-host aqui, a Yasmin, que é jornalista e estrategista digital na área médica. E estou aqui com os doutores que vêm enriquecer essa mesa. E vou fazer a apresentação. Gente, eu resumi a apresentação porque é muita coisa, é muito grande esses currículos. Vou fazer a resumida aqui. Estou com o Dr. Valdinei Antônio Seabra, que é médico cardiologista, ecocardiografista pela USP, mestrado e doutorado. Estou aqui também com o Dr. Cláudio Calisto, que ele é homeopata, acupunturista formado pela UFG e professor da PUC Goiás. Então vamos lá começar a nossa conversa. Bom dia, gente! Bom dia. Que bom que vocês estão aqui, sejam bem-vindos ao MyCast. Vamos começar falando sobre um assunto que interessa a todos nós, né? Independente de sermos cardiopatas ou não. Como que o estilo de vida, Dr. Valdinei, afeta a saúde do coração? Então, bom dia a todos, ouvintes. Bom dia aos colegas do estúdio. Hoje a gente sabe, vivemos essa contemporaneidade, essa rotina assim, acelerada por tudo. Então, o excesso de cobrança, né, por metas, cada vez a gente sai de uma reunião e entra em outra, isso associado metas cada vez mais altas, e somado a isso, nós temos o quê? Os fatores como o excesso, o tabaco, o excesso de ingesta alcoólica, a alimentação rica em açúcares e em gorduras. Isso tudo, né, somado todo esse conjunto, reflete no nosso coraçãozinho, como uma redução de força, obstrução de artérias, né, e isso leva às principais doenças do coração. Então, nós somos fruto dessa contemporaneidade. E ela exige muito e traz consequência para nós. O que acontece? Hoje, se a gente for olhar os estudos, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um estudo recente, publicado em 2022, que mostra, isso já é conhecido há muito tempo, mas nós temos dados mais recentes, que 80% das doenças cardiovasculares, elas poderiam ser evitadas por mudança no estilo de vida. Caraca. E agora o tabagismo também fez um comeback, né? Uma volta que tem muita gente fumando esses pods, cigarros eletrônicos, etc. Exatamente. Não sei se vocês chegaram a ver aquela trend do pod de vitamina. Vocês viram isso? Que agora é um cigarro eletrônico que você fuma vitaminas, né? Que Já que o povo não consome vitamina, vamos deixar ela na moda, vamos né? inalar, né? O que não tem nada a ver, né? Eu vi até um cardiologista no Instagram explicando que, tipo, gente, isso, pelo amor de Deus, né? Ninguém pode cair numa coisa dessas, né? Não tem, não. Na verdade, assim, existe marketing para justificar um certo hábito, que a gente eu não tô aqui para julgar o erro, né? Estou para a gente trazer informação. Mas existe um marketing que quer tornar-se aquilo que é menos aceitável em algo mais aceitável. Então, cria-se marketing para tudo, né? E um dos marketings é esse, infelizmente. E as pessoas, aqui a gente está para informar exatamente para tirar esses mitos sobre se é aceitável. E se não é prejudicial, né? Eu até estava olhando, né, uma coisa que eu achei bem interessante, que a indústria própria farmacêutica nos Estados Unidos gasta mais dinheiro em marketing do que na construção do próprio remédio. Exato. Entendeu? Então, esse marketing tem esse poder bem grande. Então, só para completar essa questão da fala dos 80%, por que a gente fala 80% das doenças cardiovasculares poderiam ser... Quando a gente fala cardiovascular, a gente tem que lembrar que não é só infarto. Doenças cardiovasculares incluem AVC, doença oclusiva periférica, aquelas que tem que colocar também stents nas pernas, que as pessoas têm limitações para andar por dor nas pernas, e o infarto, né?
associado às doenças da aorta, dissecção de aorta, aqueles aneurismos que a gente conhece, né? Hipertensão também, né? Que é uma doença mais branda, né? Crônica. Aí ela está inclusa no que vai levar no futuro como um infarto e o AVC. Mas tá certo você lembrar. Por que 80%? E os outros 20%? Os outros 20% são os fatores que não são modificáveis, que é a nossa carga genética, que são as doenças congênitas, que a gente nasce com elas. Ou seja, nós, como cardiologista, eu falo sempre para meus pacientes, eu falo, olha, eu trago a eles na consulta os fatores que são modificáveis e os que não são. E eu falo, eu estou aqui para contribuir com 80% para você. Os outros 20%, que é a idade, que é a carga genética herdada, meu querido, essa aí você vai ter como nascer de novo e nem parar de viver, né? Então, essa é a questão. Os 80% é nossa função, né, Cláudia? Ajudar aí para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e um desfecho melhor quanto a essas doenças cardiovasculares aí. Dr. Cláudio deve ver isso bastante também, né, no consultório. Como é que é no consultório essa questão do estilo de vida? Como que as pessoas chegam para você? Então, com certeza, assim, eu acho que eu uso uma abordagem que a gente se baseia na medicina do estilo de vida, assim, que é basicamente vários profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, endocrinologistas, onde a gente sistematizou o nosso estilo de vida. O que quer dizer? A gente tem áreas na nossa vida hoje onde a gente pode atuar, que é basicamente o que ele estava falando, né? Áreas que a gente pode fazer algo, não é nosso gene, entendeu? A gente tem um controle, né? A gente tem algum controle sobre aquilo e assim, e basicamente a gente estuda estratégias para, né, ter menos resultados negativos ao longo da nossa vida, né? Ter menos infartos, menos AVC. E quais são essas áreas, né? Acho que as principais, assim, a gente já ouviu falar, mas a gente não sistematiza dessa forma. Então, assim, manejo de estresse. O que é um manejo de estresse? Como que a gente reage a situações estressantes da nossa vida. Como que a gente reage quando alguma coisa de ruim acontece, entendeu? Então isso até tem um foco na psicologia também. Com certeza. Porque assim, minha forma de pensar que nosso corpo é um só. Nosso corpo, nossa mente é um só. Então, nossa saúde cardíaca, obviamente, tem relação com a nossa mente, entendeu? Então, assim, pensando em manejo de estresse, seria como que a gente lida com o estresse no dia a dia. O que a gente faz? Por exemplo, nós, normalmente, o que a gente faz para diluir o estresse? Final de semana, vou beber cerveja com meus amigos. Vou chegar em casa, ver Netflix à noite. Vou chegar em casa, tomar vinho, enfim. E essa abordagem muda para a gente mudar um pouquinho o panorama, o paradigma das coisas. Então, assim, vamos caminhar no parque sem ser uma atividade física, por exemplo. Vamos fazer mais meditação, né? Vamos fazer mais yoga, vamos fazer outras atividades para mudar nossos desfechos, entendeu? Por exemplo, a alimentação também, que é o outro foco, é interessantíssimo, assim, o pensamento. Porque a alimentação, eu acho que é de longe o que mais a gente, né, discute, assim, né? O que mais tem informação, o que mais tem divergências, eu diria. Mas, assim, segundo esse grupo, que estuda somente estilo de vida, é muito claro as recomendações, assim, de comer alimentação baseada em plantas, que é o quê? Não é veganismo, vegetarianismo, não é isso que eu estou querendo dizer. É que a fonte da nossa comida tem que ser basicamente o que? Planta. Entendeu? Então, por exemplo, tem que ter menos industrializado possível, menos ultraprocessado possíveis. A OMS também recomenda, né, a diminuição do consumo de carne, né, para cardiopatias, né, e tal. E o mais legal, na verdade, é que também o foco da alimentação não é somente o que a gente está comendo, e sim como a gente está comendo. Então, por exemplo, faz muita diferença o que você come, aonde você come e como você come. Grande parte da minha alimentação é o carro. Olha, você já tá péssimo. O carro tá ótimo. É uma coisa chamada drive-tour, carro, caminho de casa, entendeu? Então, é exatamente essa vida contemporânea que existe da gente faz a gente ter esse comportamento, a gente comer mais em grupo, comer mais com outras pessoas que a gente gosta, tentando tirar o trabalho ali. Não, beleza, não preciso às vezes trabalhar agora, eu tenho que ir 30 minutos pra almoçar, vou almoçar. 30 minutos seria um tempo bom? Porque 10 pra mim é quando eu tô no luxo. Eu geralmente almoço trabalhando também, com o celular na mão, que é péssimo, né? Péssimo. Você não processa bem a mastigação. E, consequentemente, você não extrai os nutrientes da forma adequada. Então, é um péssimo hábito, mas é isso que eu falei, é fruto da exigência. A gente tem que ter consciência disso para ter uma qualidade de vida melhor. E, assim, só completando a fala, que eu achei muito interessante que o Dr. Cláudio falou, olha só,
existe um estudo realizado no Canadá, em que ele considerou 52 países, eu estou aqui com esse dado, do mundo todo, inclusive o Brasil está neles, que mostrou que a ingesta rica em gordura, o tabagismo, a hipertensão e a obesidade, o aumento da circunferência abdominal, né? Os fatores psicossociais que está relacionado a esse estresse, que ele falou, que eu acho que a gente acho muito interessante a gente fazer atividade física não por uma obrigação, mas trazendo um prazer também, o caminhar no parque. Eu sou muito a favor disso, porque libera bons hormônios que a gente conhece como endorfina, né? Serotonina, para aliviar esse nível de estresse. Ele falou aquela sistematização da vida, do estilo de vida mesmo saudável, né? E esse estudo mostrou que 90% dos casos de infarto seriam evitados se a gente tivesse cuidados com isso. Caramba, 90% é um número muito alto. É muito alto. Aí agora tem um dado da Organização Mundial de Saúde que mostra, achei bem interessante também com relação à alimentação. Mostrou que aqueles países que têm uma alimentação mais rica, que ele comentou também, achei bem bacana essa parte que você falou sobre a alimentação rica em vegetais, países como Coreia, Japão e outros países que têm uma alimentação mais rica em vegetais, eles vivem a expectativa de vida é 20 anos a mais. Então, ou seja, a gente tem esse hábito de usar o processado, o industrializado, uma alimentação com menos riqueza de fontes naturais, por isso a gente vive menos do que aqueles países que têm esse hábito. A gente fica tentando ganhar alguns minutos de tempo e perdendo 20 anos de vida. Exato. A minha nutricionista disse que foi muito legal, assim, porque eu, com essa rotina, né, muito corrida e tal, eu acabo, às vezes, recorrendo a coisas, né, ultraprocessadas, enfim, especialmente fontes de proteína, né, porque eu sou vegana. E ela falou assim, olha, se você tem que pensar muito sobre como esse alimento foi feito, ele não é bom. Se você não sabe como isso foi feito, porque, por exemplo, você pensa num biscoito, é farinha, água, tal, mistura, vai no forno, ok. Mas se você vê lá muitos ingredientes que você não conhece, que você não sabe pra que serve e que você não tem noção como eles entram nessa receita, não é bom o suficiente pra você comer. Então, menor número de ingredientes possíveis, no processado, né, no alimento pronto que você vai comprar e focar nas coisas que você sabe como foram feitas. Então, nada substitui você saber o que vai naquela comida, né? Até em relação a por quilo mesmo, né? Às vezes você vai comer num restaurante e você não tem noção como que aquilo foi feito, como que aquilo foi higienizado, né? Então, assim, acho que também entra nessa questão do estilo de vida. Você tá com a mão ali, né? Fazendo a sua própria comida, né? Tipo, tendo esse tempo pra colocar atenção naquilo que você faz, né? Exatamente. Eu falo pro meu paciente sempre uma coisa. Eu falo, gente, comida tem que ser coisa afetiva também. Concordo. Então, comida tem que ser aquela coisa que eu lembro da minha avó, por exemplo. Então, por exemplo, pra mim, goiano, eu, por exemplo, sou vegetariano há mais de 5 anos. O que eu falo que é comida afetiva pra mim? Cara, é arroz, piqui, quiabo, guariroba. Nossa, esse é goiano. Goiano. Aí eu gosto de um tropeiro também. Às vezes eu tiro, né, os ingredientes que eu não como e como também. Então isso pra mim é muito saudável, entendeu? Ainda mais se eu fizer isso. Sim. Com certeza. Acho que essa comida afetiva pra gente é importantíssimo. Porque, por exemplo, a gente às vezes fala de alguns alimentos, né, que não são da nossa realidade. Sim. Então acho que a gente trazer pro nosso contexto é sempre essencial. A Eu, mesma coisa também pode falar um pouquinho de atividade física. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Falo, gente, atividade física você gosta de fazer primeiro? Eu sempre pergunto na consulta, você falando de atividade física e tal, quanto tempo que faz, né? A OMS recomenda ali 30 minutos de atividade física por dia, até 60, mais ou menos isso. Nossa, eu tô aqui olhando minha vida, tô muito triste. Tô ficando muito deprimida. Pode continuar, doutor. E atividade física sempre pergunta, não, mas você gosta do que você faz? Alguns pacientes falam, não gosto não. Mas você vai pra academia e não gosta? Fala, não gosto não. Eu falo, uai, então pra que você vai? Fala, saúde, né? Fala, não, mas se fizer alguma coisa que você gosta, esporte, né? Não vai ser assim, ter um resultado um pouco melhor, porque você vai fazer mais e vai gostar de fazer, vai ter vontade de fazer. Falar, talvez. Aí o que eu pergunto normalmente? Sempre pergunto, não, mas quando você era mais novo, o que você fazia? Não sei, às vezes jogava futebol, jogava vôlei.
Falar, beleza, hoje é muito mais difícil, né? Arrumar 12 pessoas pra futebol, por exemplo. Sim. 12 já vou falar, mas tem, tipo, futebol hoje em dia que tá na moda. Tênis, né? Beach tênis também tá em voga. Então, assim, são atividades físicas que eu diria que tem um traço muito mais afetivo, às vezes, do que uma academia que às vezes o paciente não gosta, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, fazer algo que gosta, acho que faz muita diferença. Eu acho que essas modalidades também, que são coletivas, também traz uma outra vibe, assim. Sim, então, tipo, o dia que eu vou jogar um beach tennis e o pé na areia fim de noite, parece que é sábado. Parece que é terça-feira. Mas já entendeu? libera aquela sensação Imagina dizer isso todos boa. os dias. Pois é. Sensação boa. Só ser isso, nossa, cara. Bom, né? Cara, só se organizar. Pé na areia, uma galerinha ali jogando. E assim, você perguntou sobre hábitos, né? Abordando os hábitos aí, ele falando sobre atividade. Atividade física, na verdade, o pessoal fala assim, eu enfoco muito a importância da atividade física nas minhas consultas, né? Eu faço mais exames, né? Hoje é o meu foco, eu sou preceptor de residência, então o consultório é o meu menor carro, assim, o menor tempo. Mas eu acho que a gente não pode deixar passar alguém por você sem você deixar uma sementinha quanto a algumas coisas. E uma delas é essas que o Cláudio tem semeado muito bem. Vejo pela fala dele. Hábito de vida saudável, as pessoas pensam assim, eu pergunto a mesma coisa que ele pergunta, o que você gosta de fazer? Você faz? Ele fala assim, doutor, não tenho tempo. A resposta, grande parte, às vezes, é essa. Eu falo assim, então quer dizer que você está me chamando de vagabundo. Porque eu estou aqui hoje desde as 7 e levantei 5 horas e fui fazer o que eu gosto. Eu não tenho dificuldade de fazer academia. Eu gosto, me dá prazer, entendeu? Mas assim, se o prazer pra mim fosse caminhar no parque, eu ia às 5 da manhã. Aí ele falou, doutor, mas você deitou que horas? Eu deitei 1 hora, entendeu? Então assim... isso é o meu estilo de vida. Eu sinto mal dormindo 5 horas por noite? Não sinto. Eu estou revigorado com 5 horas, mas tem pessoas que não é dessa forma. Então, assim, cada um tem a sua limitação. Mas o importante é isso que o Cláudio falou. É que a pessoa não pode deixar de fazer aquilo que ele gosta em prol daquilo que às vezes... pregado pela mídia. A fazer academia não é só isso. Eu acho que ele pode conciliar uma atividade física. Eu prego que seja 150 minutos por semana. Isso é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Isso dá o quê? Umas 3 vezes? Pode ser 3 vezes 50 minutos. Eu falei 30 minutos por dia, ou 5 vezes de 30 minutos. Entendi. Que é o que ele recomenda, que ele falou, né? E isso a gente faz como? Até muito tempo, nós éramos assim, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela era muito exagerada, assim, desculpa o termo, de como computar esses 150 minutos. A gente achava que era apenas atividade aeróbica, mesmo aquela de caminhar, né, com aquela velocidade, ritmo respiratório. Lógico que isso é o ideal. Só que nem todo mundo tem esses 150 minutos, né? Então, hoje, nós estamos naquela fase de... Se você tem uma vida que sai do sofá, você tem... Até a gente tem esses relógios que marcam quantos passos você dá por dia. O número de passos que você dá por dia já é sair do sedentarismo. E antes, não. Antes, a gente achava que a pessoa que não era sedentária, era aquela que fazia 150 minutos de atividade aeróbica caminhando ali no parque. Então, a gente já caiu esse mito aí, a gente já tá nessa percepção que eu estimular que a pessoa que está dentro de casa, que ela levanta do sofá, que ela vá, desça a escada, o prédio. Isso que eu ia falar, né? como um estilo de vida, assim. Em vez de pegar o elevador, já que não tem tempo. Exato, tem 3 andares, lógico, se descer 23 andares, não é a intenção de matar a pessoa no final do dia. Não, descer é fácil, subir que é difícil. A gente sabe quando acaba aqui em Goiânia, que acaba a energia quase, Nossa. né? Então, assim, eu acho que são coisas que a gente tem que, às vezes, ir pregando essa sementinha no sentido de, olha, você não tem tempo para fazer isso, concordo, mas vamos equilibrar como fazer. O que é o seu hábito hoje? Você levanta qual horário? Será que a gente não pode, então, levantar
10 minutos mais cedo e você começar a fazer dentro de casa mesmo, ou dar uma volta no quarteirão, né? Até um alongamento, né? Nossa, eu voltei existe. agora pra academia, eu sinto o tanto que faz diferença o alongamento. Você sente o corpo diferente mesmo, né? Quando a gente olha para essa parte que o Cláudio, assim, é mais especial, assim, super especialista, que é a medicina integrativa, que eu acho uma esplêndida, assim, o quanto isso complementa, né? Eu acho que até uma meditação, eu tenho um hábito. Por que eu falo que 5 horas de sono para mim é suficiente? Porque eu medito antes de dormir. Eu durmo antes, eu não levo os meus problemas do consultório, da clínica e do hospital para minha cama. Porque ele é o meu momento sagrado, é eu e o meu sono. Isso é um exercício, né? Até isso não levar o celular, né, também, exato, ligar a TV. Higiene do sono, você tem que ir para a cama, fato que você vai para dormir e relaxar, porque o outro dia ele vai exigir de você. Então, eu aprendi isso há uns 6 anos atrás, a meditar antes de ir para a cama. Um cardiologista falando em meditação. Sim, foi aí que eu comecei a ter melhor qualidade de vida. Dormir menos em termos de horas, mas com qualidade. Eu acho que isso é importante. Por quê? Isso faz com que eu possa levantar às 5h45 e ir na academia antes das minhas atividades, ou fazer a caminhada antes das minhas atividades. Né? Então, isso, assim, às vezes é desinformação. E nós, como profissionais, aqui nesse momento, estamos para isso. Para mostrar que não é apenas essa atividade engessada, militarismo, né? Vão para academia, você tem que fazer tantos horários, tantas horas de academia, puxar. Não, isso é ideal também, porque nós sabemos que a tonicidade muscular, né? Você ter força no músculo, isso te dá uma postura, prevenir isso lesões tem a parte futuras. Né? Exatamente, evita lesões. Tem a parte estética associada também, mas existe formas, como ele falou, do caminhar no parque, da fazer atividade em casa também como uma prática extremamente importante e válida. Eu acho que você abriu 2 ganchos ali que a gente pode discutir um pouquinho mais. Que primeiro é essa naturalidade de fazer as coisas. Eu acho que a gente não precisa ficar rígido, né, quanto à mudança de estilo de vida, porque às vezes a gente vê um monte de coisa e quer atuar tudo de uma vez só. Quero melhorar minha alimentação, quero melhorar meu sono, quero melhorar meu estresse, quero consumir menos substâncias que me fazem mal, quero fazer mais atividade física, né? Quero ter um melhor relacionamento com as outras pessoas. Então a gente pensa tudo de uma vez, quer atingir tudo de uma vez só. Eu falo que não. Eu acho que assim, a gente tem que ir devagarinho, um dia por cada vez, tentando melhorar cada aspecto da nossa vida, sabe? E, assim, entendendo que a vida nossa, nosso estilo de vida, não é uma linha retinha, assim, que a gente vai melhorando devagarzinho. A gente vai uma linha torta, né? Uma linha torta, que às vezes eu vou dormir 2 horas uma noite, mas noite que vem eu vou dormir melhor. Às vezes eu vou fumar ainda, caso alguém for tabagista ainda, menos, né? Por exemplo, fumando uma carteira num dia, depois, né? E no outro dia eu vou pensar sobre isso. Às vezes eu vou me alimentar no carro, como você falou. Mas na próxima vez você pode tentar se alimentar de uma outra forma. Ela entendeu? vai lembrar dessa conversa. Gente. Até porque adquirir um hábito ruim é mais fácil do que perder um hábito ruim, né? Com certeza. Então, eu Dizem acho... que é uns 3 meses pra você começar a adquirir um novo hábito, né? Então, de esforço ali. Isso. Aí a pessoa quer tudo ao mesmo tempo, né? Quer mudar a alimentação, quer meditar, quer ir na academia, quer parar de trabalhar, quer não sei o que. E aí acaba não mudando nada, né? No Desiste, fim. né? E Então, acaba essa é uma desistindo. temática muito forte na medicina do estilo de vida. Como a gente faz para o paciente, como que a gente orienta o paciente a mudar o estilo de vida, sabe? Tem várias técnicas onde a gente faz isso, entendeu? E tem várias formas da gente fazer isso, tem vários parâmetros que a gente pode usar. E mais em relação ao coração, como é que a medicina integrativa trata dessa área? Tá. Vocês dois podem falar, né? Primeiro, eu acho que eu queria falar sobre medicina integrativa, o que é, assim. Muita gente tem uma Ótimo, confusão do que é medicina integrativa. Medicina integrativa, antes de tudo, é a união, a integração de diversos métodos, de diversos sistemas de saúde ao redor do mundo. Isso foi sistematizado nos Estados Unidos. Então, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, a acupuntura está dentro da medicina tradicional chinesa. É uma vertente da medicina integrativa. Homeopatia, também. Ayurveda, também. Meditação também, yoga também, reiki, Shantala. Então, tem
várias estratégias que a gente pode usar a partir de cada profissional, a partir de cada médico, ou a cada, né, outro profissional de saúde. Eu trabalho com homeopatia e acupuntura, são 2 sistemas médicos. A homeopatia é muito forte na Índia, mas veio da Alemanha. A acupuntura, obviamente, na China. Tá? Pensando mais no coração em si, o coração eu diria que é hoje o principal sistema do nosso corpo de adoecimento, pensando em doenças crônicas, entendeu? Então, por exemplo, hipertensão, doença arterial obstrutiva periférica, que ele falou, que é o entupimento das veias periféricas, né? Complicações, por exemplo, infarto, AVC, enfim. E a medicina integrativa, primeiro, o olhar sistêmico para o paciente. Sempre, porque nosso corpo é interligado, obviamente. A saúde do coração não é somente o coração. O coração é um órgão vital para o nosso corpo, mas é interligado com o nosso corpo inteiro. Entendeu? É que alimenta todos os outros órgãos, né? Exato. Então, o primeiro ponto é isso. A visão ampliada da saúde na medicina integrativa. A gente não olha o coração somente por si. Entendeu? Então, por exemplo, na minha consulta, eu sempre pergunto os outros órgãos do paciente. Como é que está o funcionamento do intestino, como é que está o funcionamento cardíaco, como é que está o funcionamento da parte cognitiva, da parte mental do paciente. Independente de qual que é o tema da consulta. Entendeu? Então, o primeiro ponto é esse. A visão integrada do tratamento da saúde. Porque a saúde, no final das contas, é uma coisa só, né? Tá? Segundo ponto é abordagem multiprofissional. Acho que isso é fundamental. Muito legal. Na medicina integrativa, né? Na nossa, pensando em saúde, quando o foco é saúde, a abordagem multi é importantíssima. Por exemplo, eu na minha consulta, às vezes eu preciso de um cardiologista. Ou na minha consulta, às vezes eu preciso encaminhar para um nutricionista, para um endocrinologista, para um nutrólogo, nos casos o paciente for aberto. Sim, também não é porque a pessoa vai tratar com homeopatia que ela vai esquecer da alopatia, né? Exato, esse é o terceiro ponto que eu ia falar. Aí que a grande vantagem do termo medicina integrativa, eu diria que é esse. Por quê? Da parte do termo, que é a integração dos saberes. Exato. Entendeu? Ou seja, no passado o pessoal tinha um pouco desse raciocínio que podia fazer uma coisa ou outra. Tinha outros termos. Tinha medicina complementar, medicina alternativa. Usava bastante esse termo. Hoje em dia a gente gosta do termo medicina integrativa. Por quê? A gente sabe que aqui no nosso contexto, o paciente vai usar homeopatia, vai usar o remédio alopático, vai usar o remédio convencional e tá tudo bem. A gente sabe que pode usar os dois ao mesmo tempo, entendeu? Por exemplo, a gente pode usar ervas da medicina chinesa também. A gente pode usar muitos medicamentos que normalmente pessoas não conhecem, entendeu? Então, por exemplo, tem algumas plantas medicinais que eu uso focado no coração, por exemplo. Tem a Haemophilus serpentina, por exemplo, que é uma planta muito conhecida na Índia, que usa no contexto de paciente com pressão alta. Tem outras ervas também, cactos grandifloras, tem várias outras. Então daí não é porque você vai tomar um chá ou usar essa erva que você não vai tomar seu remédio da pressão, né? Exato. Então, tipo... Exato. Então, assim, no contexto por exemplo, paciente com pressão alta, normalmente quando eu inicio o tratamento homeopático, é quando o tratamento não está satisfatório, por exemplo. Não está controlando, toma 2, 3 remédios hipertensivos e não controla. Então é para ajudar ali. Exato. Ou tem um componente de saúde mental muito forte, com certeza, em alguns casos, a gente observa isso. Por exemplo, o paciente chega no meu consultório e fala, doutor, perdi meu pai, perdi minha mãe, fui demitido e tá lá no pronto-socorro com taquicardia, né? Que é o coração disparado, ou pico pressórico. Então, quando tem essa associação, a gente vê isso claramente. Obviamente, eu uso a medicina integrativa também. Entendeu? Entendi. A medicina integrativa, então, basicamente é uma soma, né? É uma soma do que já está sendo feito também com outros profissionais, né? Então, no caso, por exemplo, esse que você falou, então tem a indicação de um psicólogo, você tem a indicação de um cardiologista, porque a pessoa está com problema no coração, e aí ela vai no médico homeopata para ajudar também essa questão, né? Então, é uma soma, né, de tudo. Exatamente. Tanto a abordagem mais integral, que eu falo, a abordagem holística, né? Esse é o termo que a gente gosta muito, somado com a abordagem multidisciplinar e, em alguns casos, a abordagem também, obviamente, do medicamento, entendeu? A medicina integrativa, ela veio, na verdade, para resgatar o termo mais completo sobre o que é saúde. Que que o SUS traz há muito tempo. Não é apenas a ausência de doença. É um completo bem-estar físico, mental, que é psíquico, social. Então é isso que eu acho que a medicina integrativa hoje ela tá trazendo esse conceito que já existia há muito tempo, mas a gente, por ser muito racionalista ou excludente, achava que deveríamos ser
ou essa linha ou aquela linha. É a nossa herança positivista, né? Isso. Então, eu acho que é um momento muito bom para a gente colocar em prática realmente o que é conceito de saúde mesmo, Exato. né? E só queria adicionar que, assim, do bem-estar em si, adicionar um foco a mais nesse conceito de saúde, é como você faz o seu dia a dia, como que a gente faz as coisas que a gente faz. Eu acho que isso é saúde também. Por exemplo, como que a gente acordou hoje aqui e veio aqui. A gente estava com vontade de vir trabalhar. A gente estava com disposição, com ânimo para fazer nossas coisas do dia a dia. Uhum. Por quê? A gente pode ter alguma doença. Ansiedade, depressão, hipertensão. E ser saudável. Exatamente. O que isso quer dizer? É isso que eu vou Sua doença abordar. está controlada e você tem disposição, você tem ânimo, você dorme bem, você faz atividade física, independente se você tem uma doença diagnosticada ou não. Entendeu? Então, é exatamente isso que eu vou abordar quanto à questão, os hábitos que prejudicam o coração, né? Foi aquela primeira, assim, que a gente tocou no assunto. E aí, assim, como é que esses hábitos acabam prejudicando? Ele falou aquela hora do tabaco, né? Assim, que se fume uma carteira, que fume menos, né? Eu sou um pouquinho mais criterioso quanto a isso como cardiologista, né? Eu acho que, assim, os estudos comprovam isso. O Ministério da Saúde, em 2019, ele fez um levantamento e mostrou que 9,8% dos brasileiros têm o hábito de fumar. Isso significa 22 milhões de pessoas fumando, né? É muito. E o que isso leva? A gente sabe que é obstrução de artérias, né? E essas obstruções de artérias vai resultar em hipertensão, em AVC, em infarto, em as doenças cardiovasculares. Então, assim, a pessoa ela tem que ter, de certa forma, uma clareza de que isso é um hábito prejudicial. Como eu posso ajudar? Uma orientação, como ele disse, né? Talvez se fumar fumar menos. Eu, na verdade, assim, como os meus pacientes já são pacientes, geralmente eu não trabalho com a medicina totalmente preventiva, ele já chega com a necessidade de abandonar o hábito. Porque ele já tem um diagnóstico, às vezes, eu já vejo o diagnóstico ali de uma lesão coronariana ou já de hipertensão, então aí eu já tenho que ser mais enfático, né? Então aí a gente bate mais na tecla, olha, o senhor tem que optar por como que a gente vai ajudar o senhor. E aí eu trabalho em como ajudar. Você vê mais homens cardiopatas ou mulheres? Então, depende da idade, né? A gente sabe que isso já é estatisticamente conhecido, que os homens, eles infartam precocemente, eles têm doenças cardiovasculares mais precocemente do que as mulheres, até 55 anos. E as mulheres geralmente têm essas doenças manifestas um pouquinho mais tardiamente. Por quê? Hormonal, o próprio hormônio feminino ele traz uma proteção cardiovascular. Mas quando chega aos 65 anos na mulher, e 55 anos no homem, isso iguala. Mas geralmente homens têm doenças cardiovasculares diagnosticadas no consultório, por questão de hábitos que a gente é muito resistente. O homem geralmente, hoje já tem mudado muito, graças a esse trabalho nosso, informação, né? De informação também, né? nosso que a gente está fazendo agora, né? Então eu acho que o homem tem procurado mais também a se cuidar. Mas no passado, a gente sabe o homem não ia no médico. Uma consulta, ele ia quando ele tinha uma dor no peito, quando ele tinha tô com dificuldade para urinar, ou seja, a próstata já estava obstruída, né? Ou ele tinha lá uma pressão de 200 e tantos por alguma coisa, ou taquicardia, assim. Não tinha aquele hábito de fazer um certo... check-up anual, uma prevenção, e a né? mulher, graças a um tempo aí, nós temos aí campanhas que vêm trazendo resultado a longo tempo. Isso é fato a redução não só a redução, mas como o desfecho das doenças conhecidas, né, na mulher como câncer de colo de útero. Gente, o que a gente reduziu com medidas, né, de educação e de rastreio, mama, não só a redução, como o diagnóstico precoce e o desfecho, que é o melhor. Hoje, raramente uma mulher ela vai a óbito por câncer de mama, por causa dessa educação. Então, ou seja,
Graças a essa educação, o homem tem ido mais ao consultório fazer check-up, que é raro ainda, mas é muito mais a mulher, né? Você vê mais homem ou mulher no seu consultório? Meu consultório é bem variado, eu diria. Então, eu vejo homem e mulher. Assim, que eu tenho consultório de homeopatia e de acupuntura, né? Então, meu consultório, por exemplo, homeopatia. Meu público-alvo, assim, que mais é meu consultório, normalmente é criança. Né? Com infecção de repetição, com amidalite, com problemas de pele, né? Com questões de imunidade. Ou questão de saúde mental. Acho que é os 2 carros-chefes da homeopatia ali. E acupuntura, muita dor. Muita dor. O paciente com queixa de dor por algum motivo. E um pouquinho dessa questão de doenças cardiovasculares quando querem fazer um tratamento mais natural ou querem, né, não tá resolvendo tanto, assim, o tratamento proposto. Então tem ali também esse público, mas não é o carro-chefe do meu consultório hoje em dia, não. Então, assim, mais ou menos eu diria que é bem parecido. É bem parecido. Aqui a gente tá dando por pressuposto que todo mundo tá sabendo o que é homeopatia, e como é que funciona, né? Então eu gostaria de uma pequena explicação o que é homeopatia, porque eu tenho certeza que tem gente, legal, ele é homeopata, o que ele faz, né? Porque cardiologista a gente já sabe, é aquela coisa mais óbvia. Então, umas gotinhas, mas o que são as gotinhas, né? As bolinhas. Eu lembro quando eu era criança, eram umas bolinhas, assim. Exato. Os glóbulos. Ainda tem, mas... Eu falo que a homeopatia, eu sou clínico geral. O que é o clínico geral? Eu trato diversos problemas de saúde em qualquer faixa etária. Só que, em vez de usar os remédios convencionais, eu uso remédios mais naturais. Eu uso remédios homeopáticos. Que são basicamente substâncias da natureza, algumas plantas medicinais, algumas substâncias minerais, algumas substâncias derivadas de animais também, mas em dosagens homeopáticas, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa que um clínico geral, só que uso outros medicamentos, tá? E a acupuntura também, não sei se todo mundo sabe, mas eu acho que é mais conhecido, mais né? comum, acho que é mais comum. A inserção de agulhas em diversas regiões do corpo também, para diversos motivos, principalmente para dor. Mas não é somente dor que a acupuntura trata, obviamente. Saúde mental também, saúde da mulher, bastante. Acho que só da pessoa saber que ela tá ali e tá se cuidando, já dá uma mudança no estilo de vida dela, né? Com certeza, Doutor, em relação aos exames cardiológicos, quando uma pessoa é cardiopata, me fala um pouco o que a pessoa tem que fazer, o que ela vai ter que investigar, quais são os exames, se ela está suspeitando, né, de alguma cardiopatia, então, enfim. Eu costumo falar o seguinte, que a gente tem um hábito, eu até cito isso para os meus alunos e às vezes falo para o próprio paciente. Eu pergunto, qual é o seu tipo sanguíneo? Qual é o seu tipo sanguíneo? A positivo. Qual que é o seu tipo sanguíneo? O negativo. Qual que é o seu tipo sanguíneo? O positivo. Qual que é o seu tipo sanguíneo, Samuel? Todo mundo sabe o tipo sanguíneo, certo? Como é a força do seu coração hoje? Faço ideia. Acho que é forte. Bom. Acho que é bom. Acho que tá batendo, né? Exatamente. Esse é o nosso problema. Então, eu acho que eu falo dessa forma com meus alunos e falo com meus pacientes. Gente, a gente tem que conhecer o nosso coração, porque assim como a gente conhece o tipo sanguíneo. Porque se acontecer alguma coisa a partir daquele momento, eu sabia que até aquele momento era assim. Entendeu? A força do coração seria a pressão? Não. Aí eu vou falar um pouco isso mais de forma elucidativa. Então, assim, quando é que eu devo fazer exames cardiológicos? Primeiro, desconsiderando que a pessoa tem uma doença congênita, né, já nasceu com alguma, ou que tem um fator familiar que exige que ele faça check-ups precoce a partir dos 40 anos. Então, a partir dos 40 anos, eu tenho que saber essa pergunta que eu fiz para vocês. O que é força do coração? A gente chama de fração de ejeção. É a porcentagem de sangue que o coração consegue jogar para fora a cada batimento. É isso que vai levar sangue para o cérebro, é isso que vai levar sangue para o rim, isso que vai levar sangue para os órgãos-alvos. Se esse sangue for pouco, eu vou ter insuficiência renal, eu vou ter AVC e eu vou ter infarto. Então, conhecer o coração é conhecer fazendo check-up. Precocemente, para eu prevenir, porque o nosso hábito é conhecer o coração quando ele já está fraco, quando eu já infartei, e esse é o nosso problema, né? O grande problema. Então, quais são os exames e quando começar? 40 anos, se eu não tiver nenhuma doença conhecida. Quais?
O exame mais básico é o eletrocardiograma. A gente faz, por exemplo, no CDI, a gente faz o eletrocardiograma, né? A gente está começando aí uma leva de exames super importante, né? Para conhecer essa saúde. O eletrocardiograma é um exame que eu vou ver de forma muito simples o ritmo cardíaco, ou seja, eu sei pelo menos que eu não tenho uma arritmia, né? Ele vê a força do coração? Não, o eletro não. O eletro, eu vou descrever, assim, dos exames cardiológicos de forma resumida, cada objetivo de cada um e o que ele avalia para a população e para a gente entender. Então, o eletro vai avaliar mais ritmo, de forma grosseira, ou seja, os batimentos, quantos batimentos por minuto. Isso é importante, porque o ideal é que nosso coração bata menos que 100 e maior que 50. Por quê? Porque nós temos uma memória genética lá na nossa célula chamada telômeros. E esse telômero, ele tem um gene que determina quantas batidas o meu coração vai dar ao longo da vida. Então, se ele bate muito, 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 ele vai enfraquecer. Isso, então, vai levar a uma redução da força desse coração. Então, saber que o meu coração está batendo no ritmo certo e na frequência certa é importante. O eletro é um dos. O eletro traz outras informações para o cardiologista, como, eu tenho uma sobrecarga na câmara. Isso, assim, um eletro que tem uma alteração que chama isso de sobrecarga. Vai me fazer pensar que esse paciente é hipertenso, que esse paciente tem uma outra alteração que vai exigir outros exames. Então, primeiro o eletro. Depois do eletro, o ecocardiograma é o segundo exame. O ecocardiograma é um exame em que eu falo assim, eu como é cardiografista, lógico, eu não posso deixar de puxar farinha pro meu saco. E vá no CDI, que lá eu sou responsável pelo departamento de ecocardiografia, né? E nós temos uma variedade de formas de ecocardiograma, que é o transtorácico, transesofágico e o exstress, cada um com a sua especificidade. Isso que você falou é bem legal, você falou, vai lá, porque assim, eu faço, então assim, você tem esse conhecimento que eu domino a técnica, eu sei, não só executar, mas interpretar, né? Isso, exatamente. Então, isso é uma pauta legal para os médicos mesmo saber onde solicitam o exame, por exemplo, porque até onde tem pessoas que podem estar fazendo com um laudo de confiança, né? Exatamente. Então, o eco, ele faz, assim, considerando uma pessoa que não tem doença nenhuma, eu não estou falando do cardiopata, ele vai avaliar o tamanho das câmaras cardíacas, isso é importante para saber, eu não dilatei ainda o meu coração, então ok, porque a partir do momento que eu tenho dilatação do meu coração, eu começo a ter arritmia, e a arritmia aí reduz qualidade de vida, porque é a sensação de palpitação, reduz expectativa de vida, as pessoas morrem mais por arritmias malignas ou não, né? E eu vou avaliar também o tamanho, a força, é isso que você me perguntou. Força é batida, não, força, fração de ejeção seria o aparelho, o ecocardiograma, ele faz um cálculo do quanto que encheu de sangue o coração, calcula em volume e depois, quando eu coloco ele para contrair, jogar esse sangue fora, que a gente chama de sístole, e essa diferença do quanto de sangue que encheu e quanto jogou fora é que me dá a força do coração, que ideal que seja maior que 51%. Então, o ecocardiograma, ele traz, ele avalia a força, ele avalia as válvulas, porque nós estamos num país subdesenvolvido. As doenças reumatológicas traz para nós, infelizmente, um cenário devastador em termos de doenças nas válvulas, principalmente a válvula mitral, por causa da febre reumática. Nós tínhamos infecção de garganta e nós temos consequências ainda hoje dessas válvulas alteradas. Então, você vê isso através do ecocardiograma. Nós temos as doenças de Chagas. Nós estamos num país que ainda, infelizmente, nós estamos com uma melhora, um avanço muito grande, graças a Deus aí com as campanhas, mas nós temos muito chagásico ainda. Chagásico não jovem, as formas hoje, existem as formas jovens por transmissão, não pelo barbeiro, mas por outras formas de vetorização, pela alimentação, mas nós temos muito paciente chagásico ainda. Então, é o ecocardiograma que vai me determinar a força e o grau de comprometimento desse coração pela doença de Chagas. Entendi. Então, o ecocardiograma é esse exame, por isso que eu perguntei, como é seu coração hoje? Então, faça um ecocardiograma a partir de 40 anos. Detalhe, e se você for começar uma atividade física regular, o ideal é que você conheça como está o seu coração. Às vezes então, até solicita, né? Antes. Isso, exatamente. E graças a Deus tem esse roteiro aí, pra gente conhecer, porque senão às vezes a gente não conhece, né? E aí vem os outros exames também importantes dentro da cardiologia, como rastreio, por exemplo. A pessoa, eu preciso fazer todos os exames? Não preciso. Mas existem aqueles que são
o nosso norte para saber se eu preciso ir além. Eu fiz um ecocardiograma, aí eu olho, o colega pediu o ecocardiograma para avaliar funcional e estrutural, como que tá, o tamanho e a função. Aí eu vejo que ele tem uma parte do coração que está contraindo menos que outra. Aí pronto, isso me chamou a atenção, provavelmente pode ser alguma artéria que está ocluída. Aí eu vou responder isso no laudo, o colega vai pedir um exame, outro exame. Qual? Pode ser um ecoestresse, que eu vou colocar o paciente, o mesmo ecocardiograma, numa situação de estresse para ver se aquela parede vai melhorar ou não durante o estresse, ou se mantém, e isso vai me dar um diagnóstico se tem realmente uma obstrução, que é o ecocardiograma sobre estresse. E tem outros recursos, a angiotomografia, que é... O que é a angiotomografia, gente? É a bola da vez na cardiologia hoje, nós fazemos na CDI. Que eu vou tomografar as coronárias, tem uma baixa carga de contraste, ainda associada a essa angiotomografia, tem um recurso chamado score de cálcio. Esse score de cálcio hoje, ele me prediz, a máquina calcula, então não tem a mão humana, que é melhor ainda. Ela calcula qual a porcentagem de cálcio que você tem nas suas coronárias. Porque o que oclui as nossas artérias do coração? É o cálcio, as placas de cálcio com as gorduras dos nossos hábitos alimentares. E aí, como que esse corte de cálcio? Ele tem um corte que é 100 para a população normal. Se eu tenho abaixo de 100, então eu sou baixo risco cardiovascular, então isso para mim eu fico mais tranquilo. Agora, se está acima de 100, ele já é um risco maior, e aí vai fazer com que aí eu vou no cardiologista, eu vou começar algumas mudanças, porque eu tenho que ver por que esse corte de cálcio deu alto. Geralmente está associado a diabetes, a hipertensão, as outras doenças cardiovasculares. Por isso que a angiotomografia hoje, ela antecipou ainda o cateterismo. Porque quando eu faço a angiotomografia e vejo um score de cálcio alto, ou eu tenho a fotografia dessas coronárias com lesões graves, aí eu vou para um exame mais invasivo, que é o cateterismo. E aí, cateterismo é tanto diagnóstico quanto possibilidade terapêutica, né? Que é a angioplastia. Então, temos aí também a angiotomografia. E outros exames também, como o mapa. E eles fazem também nesse centro de diagnóstico, ou só fazem base hospitalar? O cateterismo? Isso. Então, o cateterismo, por se tratar de um exame um pouco mais invasivo, poucos são os centros que faz a nível ambulatorial, que a gente fala, né? O ideal é que seja feito num cenário, porque que tenha um recurso maior em termos de se precisar de um leito de UTI, né? Geralmente um suporte maior. Tem serviços que fazem. A gente tem um suporte, né, no CDI, que é uma UTI, caso qualquer exame desses aconteça, qualquer intercorrência, seja no ecoestresse, quando eu estiver fazendo. Eu nem falei do transesofágico, hein, gente, que é algo esplêndido para a gente diagnosticar o que eu não consigo ver pelo transtorácico. Eu tenho um transesofágico, que é uma câmera que vai lá no coração, lá próximo ao coração, pelo esôfago, que eu vejo uma imagem maravilhosa, linda, em que eu vou tirar toda a minha dúvida que eu não consegui pelo transtorácico. Então a gente começa dos menos invasivos ali. Exatamente. E aí o médico vai falando, olha, tem alguma coisa, vamos indo cada vez mais invasivos. Exato. O laudo do colega, né, a gente que faz o exame, eu geralmente coloco na minha observação. Exame, por exemplo, fiz o ecocardiograma transtorácico, aí achei uma alteração na válvula, mas que não deu para eu ver claramente, eu oriento a critério clínico realizar ecocardiograma transesofágico para melhor visualização valvar. É o melhor exame apropriado. Eu achei uma alteração da força do coração, que não era conhecida. Aí eu oriento a critério clínico realizar prosseguir com exames, ou angiotomografia, ou outro exame de imagem. Então, nós temos aí, assim, geralmente o colega que faz o exame, ele já preocupa. E o CDI, nós temos uma forma de achados críticos. Isso eu acho muito importante. Porque eu estou fazendo... E, gente, isso não é incomum. Isso é muito comum. Você está fazendo exame. Você está o exemplo de antes de ontem. Um paciente de 40 anos, que você vai fazer um exame de 42 anos, para ser mais exato, rotina, fração de ejeção de 32%. Isso é simplesmente insuficiência cardíaca grave. Grave. Ele não tinha tido sintomas? Ele tinha uma dinamia, um cansaço, e não sabia por quê, mas tinha tido Covid, então a gente não sabe o que levou aqui.
esse paciente ele precisa de ser medicado quanto antes e começar um tratamento com cardiologista quanto antes. E aí, então, a gente tem um alarde que a gente entra em contato imediatamente com o prescritor daquele exame e avisa que foi encontrado isso. Gente, legal. isso é muito bom. Eu, como cardiologista, quando um colega entra em contato de laboratório, doutor, o exame do paciente do senhor deu isso e aquilo. Eu falo, nossa, eu posso confiar nesse serviço. Por quê? Ele não está preocupando apenas em fazer o exame. Ele fez a parte dele. Agora, informar o colega desse achado crítico é muito importante, porque nós não sabemos se aquele paciente vai voltar no médico. E pode salvar vidas, né? Exato. E quando, né? Porque às vezes demora um mês. Se você for pelo plano de saúde, você vai demorar 1 mês, 2 meses para conseguir. E o que a gente pede ainda, quando a gente faz esse contato, gera uma corresponsabilidade. Uma responsabilidade minha, que realizei o exame, e uma responsabilidade do colega que recebeu essa notícia. Ele se sente ali, opa, peraí, o colega me avisou, mesmo que ele não tenha data, ele encaixa. Isso é fato. A gente vê que isso faz com que o paciente que voltar com 2, 3 meses, ele fala, não, doutor, ele tá aí ainda, fala dessa forma. Faz para ele passar aqui no consultório que a gente vai marcar um encaixe. Então, assim, isso traz um desfecho muito bom no cenário. Uma parceria, né? E eu acho que a gente trabalha sempre dessa forma, com parceria, né? Parceria com a equipe médica, parceria com a população. Ela é a nossa maior parceira, né? Eu tenho o maior orgulho de falar que eu estou no serviço, no CDI, porque as pessoas chegam, já conhecem, já confia, né, no nosso serviço, e chega e fala assim, doutor, conversar com você, Faz uma terapia lá. Exato. Eu não faço só eco, eu sou um ecoterapeuta. Eu adoro. Gente, existe uma coisa que eu aprendi, e assim, não tem vergonha de falar isso. Eu venho de uma situação que eu já até falei outras vezes para amigos que estão aqui na sala, eu falo que estar no outro lado nos dá uma sensibilidade muito maior para tudo. Então, eu venho de uma família que não tinha essa condição de ir ao médico. Então, hoje, para mim, eu como chefe de residência, ou eu como cardiologista, como cardiografista, para mim, tocar no paciente cura mais do que eu fazer o eco e dar o diagnóstico. As pessoas precisam de sentir que elas são importantes. Então, quando eu vou fazendo aquele exame, falando assim, olha, o coração da senhora tem isso. Ela fala, doutor, a senhora conversa. Eu já fiz esse exame várias vezes, as pessoas nem falam comigo. Então, eu vou explicando o exame. Gente, eu desenho, às vezes. E a pessoa se sente parte importante daquilo ali. Eu acho que o mais importante pra gente é trazer as pessoas para próximo a nós. Não porque ela tem uma doença grave, ela deve ver aquela doença grave como algo que é definidora de prognóstico, não tem o que fazer. Pelo contrário, se ela conhece, ela passa a entender um pouquinho mais, ela começa a saber como agir melhor, né? E a probabilidade também de seguir o tratamento é maior, né? Não, exatamente. Hoje nós temos que fazer o que o Cláudio faz. Trazer essa medicina integrativa, essa ecoterapia, ela é uma medicina integrativa. Eu acho que eu trazer o paciente mais para próximo a mim, eu não tenho vergonha na minha clínica, né, assim, como cardiologista, voltei para Goiânia, eu fiquei 14 anos, uns tempos em São Paulo, voltei para Goiânia, fui para o interior, que é a minha cidade, e estou de volta a Goiânia. Mais pela residência e tal, que eu amo aula. Sou louco por temos 2 professores, então, na mesa, né? Bacana. Então, aí, eu não tenho vergonha. As pessoas falam, colega, você é louco passar o seu telefone para todos os seus pacientes. Eu falo, gente, o paciente, quando você passa, ele sabe que você passou, porque ele pode, sim, se ele tiver uma necessidade, ele vai recorrer a você e ele vai se sentir seguro. E isso, são poucos que fazem. Eu não critico quem não faz. Eu falo o que eu faço e fico feliz de poder fazer. Por quê? Um paciente que tem insuficiência cardíaca grave, ele tem que saber quanto que ele urinou por dia, para saber quanto ele pode tomar de água. E se ele fala, doutor, eu urinei 1 litro.
Você tomou quantos? 2? Então, meu amigo, você vai ter que aumentar a medicação para você urinar mais, porque senão você vai começar a ter sintomas de insuficiência cardíaca. Então, eu, tendo essa atitude, eu acabo reduzindo o número de internações e melhoro o desfecho do meu paciente. Então, eu acho que é isso que nós médicos, é isso que nós temos que permitir ao nosso paciente. Segurança aonde ele vai fazer o exame, segurança com o médico que ele vai se consultar, para que ele tenha uma adesão melhor, uma resposta melhor. Aproveitando o gancho disso, qual que vocês acham que é o papel da medicina na vida saudável? Além dessa parte da prevenção, da indicação de tratamentos, etc., qual que é o papel da medicina no estilo de vida, na vida saudável? Eu diria que o médico hoje é o elo primordial, assim, na nossa saúde, sabe? E eu diria que eu divido a minha vida de 2 formas, assim. Primeiro, o médico hoje, a gente tem que ser, ou já foi por muito tempo, não sei se tem que ser, mas, assim, querendo ou não, é um modelo, né, de saúde, assim, nós como pessoas mesmo. Então, o que eu tô querendo dizer? Que a gente tem que ser o exemplo, de alguma forma, né? Porque na saúde, assim, se quem tá te falando para fazer alguma coisa não faz, é muito complicado. A gente até teve um pouco essa conversa. Então, primeiro é isso. A gente como médico, eu como formador de novos médicos, tem que ser, de alguma forma, o exemplo para o meu paciente, tem que ser o exemplo para os meus alunos. Então, esse é o primeiro ponto, assim. Por exemplo, eu tenho que ser o exemplo de fazer atividade física, de me relacionar bem com as pessoas, de tratar bem meus pacientes, de fazer práticas que fazem bem para mim. Né, que vai me dar uma saúde, que vai trazer bem-estar. Eu acho que o primeiro ponto é isso. A gente como exemplo mesmo. E querendo ou não, por exemplo, quando você vê algum médico fazendo tal coisa, a gente tende tá tudo bem. Se o médico tá fumando, tá tudo bem. Se o médico não faz atividade física, beleza. Como é que eu posso cobrar? Quebrar um pouco aquela ideia do casa de ferreiro, espeto de pau, né? Exato. Só que o mais engraçado é que a gente vê isso muito, assim, colegas médicos que assim, se tratam muito mal, assim, consigo mesmo, sabe? Não tem esse amor próprio, o relacionamento consigo mesmo é muito ruim. Ou seja, não cozinha, não come bem, não faz atividade física, trabalha 100 horas por semana, não dorme direito. Então, a gente usa muitas substâncias, né, que fazem mal a si. Então, a gente vê isso bastante no nosso meio. Então, eu como professor e alguém que fala sobre saúde física, mental, do bem-estar de uma forma geral, eu sempre emprego isso. Porque, querendo ou não, a gente meio que, sem querer, querendo, entre aspas, somos um modelo, né? A gente somos alguém que outras pessoas enxergam e vê, nossa, né? Essa pessoa aqui se esforçou tanto para trazer saúde para a gente. Então, o primeiro ponto é isso. Segundo ponto, a forma de enxergar a medicina em si, né? Que, pensando a medicina como que provém saúde, que entrega saúde, e que não somente trata doença, a medicina também trata doença, mas ela também provém saúde. E essa forma mais geral de enxergar as pessoas, de ver as pessoas, ou seja, as pessoas não são somente um órgão ali. O coração é um órgão importantíssimo, mas não é somente ele que existe na pessoa, de uma forma geral. É a ecocardioterapia, né? De enxergar o próximo mesmo ali, entendeu? Como algo num contexto social, num contexto de saúde mesmo, sabe? De ser os órgãos relacionados entre si num contexto de vida desse paciente. Então, essa abordagem mais integral, acho que é fundamental, assim, na medicina. Em qualquer área, a gente pode ter esse pensamento, entendeu? Eu achei interessante isso que você falou de não é só tratar a doença, é que existem os níveis, né, de prevenção e todas essas coisas. Então, essa parte do diagnóstico precoce, por exemplo, que evita uma sequela maior, né? Então, trabalhar o quanto antes, né? Então, a prevenção é o primeiro ali. Na verdade, antes da prevenção vem a promoção de saúde, né? Que é aqui que a gente está tentando promover o conhecimento. Exato. Pode falar. Sobre, assim, essa temática de exame, que vocês conversaram um pouquinho. Assim, os exames, eu falo que tem que ser feito quando tem necessidade, assim. Obviamente, a gente tem exames de triagem, ou seja, tem certa idade, tem que fazer tal exame. Mas não impede de você pedir antes esse exame para alguns pacientes, quando realmente tem necessidade. Porque hoje na medicina, eu como educador, né, da área da saúde também,
eu vejo isso muito evidente, que às vezes os médicos solicitam diversos exames sem muito saber o motivo. Exato. Às vezes pedem, né, 30, 40 exames e não sabem muito bem por que pediu. Só sabe porque tem a demanda do paciente, obviamente. Se mais paciente de plano de saúde acha, não pago, entre aspas, o exame. Então, né, vamos fazer todos os exames possíveis. E muitas vezes essas informações demais não tragam nenhuma informação boa. Até confunde, às vezes. Exato. O que eu tô querendo dizer? Às vezes uma informação bem trazida numa consulta quer dizer muito mais do que dezenas de outras informações. Então, às vezes, um exame bem solicitado, por exemplo, em alguns casos, alguns exames, né, um ecocardiograma bem solicitado é muito melhor do que 200 exames mal solicitados. E bem feito também, né? Feito num lugar de confiança e tal, né? Porque também eu vejo no meu trabalho com médicos, né? Especialmente na reprodução humana, a quantidade de exames que são mal laudados, né? Que não tem um laudo de confiança, que o laboratório erra, né? No resultado do exame e tal, na interpretação especialmente, né? Exato. Eu parto do mesmo raciocínio que o Cláudio. Eu vou pedir um exame que o achado vai me mudar a conduta. Se eu peço um exame que, se ele vier alterado, eu não vou poder fazer nada, qual é o benefício de eu pedir esse exame? Até para quem não sabe o que procura, não interpreta o que acha. O que acha, exatamente. É um jargão, mas jargão da medicina. E aí, assim, e como você disse, essa interpretação é que vai permitir o colega, né, um laudo, né, bem descrito, né, um achado ali que não era às vezes, porque assim, e é muito comum também, as pessoas, hoje tá muito assim, tristemente, isso tá pior, eu acho que vem aumentando muito essa gama de exames que são solicitados, assim. A gente trabalha com outras áreas da medicina também. Eu tenho meu sócio e tenho outro colega que é endócrino. Ele postou no Instagram dele essa semana uma paciente que ele orientou a procurar um outro colega, que ele pediu A a Z de exames. E assim, exames, gente, que nunca nem vi falar. E aí eu fico pensando, a própria paciente suspeitou, falou assim, como é? Pra que isso? E eu fico pensando, se vier alterado ou não, o que isso... Como que é a leitura desse exame? Deve até criar uma ansiedade para o próprio paciente, né? Tipo, a quantidade de exame, deve ter alguma coisa errada. A gente tem que pensar muito isso. Não taxar as pessoas, não dar diagnóstico que a pessoa não tem, porque não é um exame. É triste, a gente que é médico, o Cláudio sabe, muitas vezes as pessoas mandam um exame isolado pra gente. O que é isso aqui? Aí eu falo assim, peraí, o que é isso aqui? Eu tenho que entender por que pediu isso aí. E é isso que o Cláudio falou. A gente tem que pedir exame realmente que vai acrescentar. Assim, igual ele falou, nada impede que eu peça antes desses exames que eu falei a partir dos 40, considerando, assim, uma medicina preventiva, mas nada me impeça que eu peça antes. E se eu não pedir aos 40... Não é errado também, desde que a pessoa tenha um estilo de vida, não tem sintoma, não tem nada. É ideal você conhecer como é naquele momento e nem fazer todos os exames, né? Eu acho que temos que individualizar cada caso, né? E para não dar diagnóstico, sair dando diagnósticos aí, fechando, rotulando pessoas como diagnósticos. Mas o que isso vai acrescentar na pessoa, na vida da pessoa? Acho que é o melhor. E pro colega que tá pedindo também, né? Eu trabalho, concluindo esse assunto, eu trabalho com uma ONG que chama Amigos do Coração, que é basicamente mães de crianças com cardiopatia congênita, que, assim, são doenças muito graves que descobriram hoje na gestação ou quando, né, foi no exame de triagem neonatal, teste do coraçãozinho, né, descobriram. E assim, eu faço atendimento homeopático nessas crianças. Então, assim, é muito bonito o trabalho que elas fazem, sabe? E o exame de triagem é importantíssimo, assim, né? Porque define a vida das crianças, dessas crianças, né? E, assim, tem crianças que têm diversas condições de saúde muito graves desde, né, no período antes do nascimento, né? E às vezes precisa passar por procedimentos muito invasivos já assim que nasceu. Sim. Então é muito interessante assim, o exame que define muitas vezes a vida da criança, sabe? Essa perspectiva. Então não tem tanta isso da idade às vezes, né? Às vezes a criança nessa faixa etária vai ter que passar por procedimentos muito invasivos, a depender do
Qual que Sim. Isso. Aproveitando esse gancho que você falou das congênitas, e aí como que é feito esse diagnóstico e segmento? Ecocardiograma. Então, o ecocardiograma vai fazer o acompanhamento dessas doenças congênitas. Por exemplo, o paciente fez o exemplo muito comum que a gente conhece aí, tá na nossa cara toda hora, a síndrome de Down, né? Ele tem, grande parte tem uma doença ali associada no coração, que é uma comunicação interatrial, que é um buraco no coração. E geralmente esse buraco tem que ser fechado num tempo, como ele falou, precocemente, antes que tenha lesão É mesmo que irreversível. sopro? O Diferente. sopro é uma manifestação desse buraco. Ah, entendi. Sopro eu até É que eu cito, falo assim, sopro. eu Aí cito um você fica exemplo assim, gente, para entender sopro, pensa um rio que tem uma água passando, né? Aquele barulho da água. Aí choveu mais. Vai ter mais barulho ou menos barulho? Mais barulho. Exatamente, o sopro é isso. É o sangue passando com maior velocidade num local estreitado ou um local que não deveria passar. Então, o sopro é uma manifestação apenas. E esse buraco vai fazer com que o sangue passe por onde não deveria passar e vai dar esse sopro. Entendi. Né? Então, o ecocardiograma aí na parte de diagnóstico, ele vai, se mesmo que ele operou ou não operou, lá precocemente, ele tem que fazer segmento e é o ecocardiograma que vai fazer esse segmento aí para ver se as repercussões, porque mesmo operando, gente, existem as repercussões. Você não devolveu a fisiologia natural ao coração. Você fez uma correção que nem sempre ela foi no tempo correto, nem sempre ela trouxe ao nativo mesmo, que né, sem a congênita, e a gente acompanha com esses exames aí. Gente, o assunto é ótimo. A gente vai indo aqui, né? Vai falando, até a equipe de acabou. produção já tá aqui, ó, galera. Vamos lá. Vamos fazer a nossa rodada? Vamos. A gente vai fazer uma rodada. Rafa vai Chama explicar o mitos ou verdades. Então, assim, é aquele bate e volta rápido que a gente fala. Faz uma pergunta e vocês falam, é mito, verdade, justifica um pouquinho pra gente entender. Vamos lá, Yasmin. Então, a primeira a primeira você vai fazer, porque você é profissional da saúde. Deixa eu ver aqui. A saúde bucal afeta o coração? A saúde do coração? Afeta o coração. Por quê? Nós sabemos que endocardite. O que é endocardite? Infecção do coração, vista como ecocardiograma. Puxando de novo o ecocardiograma. E principalmente o eco transtorácico, a gente faz e confirma com o transesofágico. Nós estamos num país, como eu falei, nós temos um índice alto de febre reumática, válvula já defeituosa. Não tem endocardite quem quer. Tem que ter substrato. A válvula doente, a própria escovação do dente faz uma bacteremia, joga sangue na corrente sanguínea. Então, esse hábito alimentar, essa higiene, então, né? Se eu não tiver, eu tenho uma flora bacteriana aumentada. Ao escovar, eu faço essa bacteremia. Se eu tiver uma válvula doente, gruda lá, pronto, fez endocardite. Então, saúde influencia sim. A homeopatia pode atuar em qualquer caso. Mito. Foi forte essa. Essa é pesada. Pesada. Teoricamente, sim, poderia, mas, por exemplo, se for um caso cirúrgico, normalmente não, né, gente? Obviamente, não tem que ter bom senso, né? Por exemplo, o paciente tem que operar apêndice, por exemplo, não. Entendi. Ótimo. Parabéns. Homens infartam mais do que as mulheres. Assim, é complicado porque isso tem mudado. Mas no passado era isso, era verdade. Agora, como eu estava falando, né? A gente tem que olhar a faixa etária também, né? Até 55 anos, o homem infarta mais, a mulher até os 65 anos infarta menos, mas a partir daí o risco iguala a todos. Temos reduzido o número de infartos em homem por causa dos hábitos, assim, desse check-up. Né? Hábitos preventivos. Né? E eu dando uma lida bem sobre isso esses dias. E tem talvez uma justificativa de ter aumentado nas mulheres o estilo de vida, né? Exato, aí eu ia falar, porque antes o homem fumava mais, bebia mais, ele era aquilo que mais fazia as coisas que a gente citou aqui, né? A vida de estresse e tal, né? Hoje não, a mulher ela tá envolvida nesse estilo de vida também, que leva a essa sobrecarga, essa demanda, e com isso talvez tenha trazido aqueles 65 anos para uma idade mais precoce, igualando aí ao homem. Ao infarto. Essa você já respondeu, mas vamos de novo. A homeopatia foca apenas no estado emocional do paciente. Mito, claro. Também trato diversos desfechos clínicos, né? Então, é mito.
As emoções também influenciam no surgimento de cardiopatias. Demais. Verdade. Verdade. Por quê? A emoção, ela é um conjunto de experiências vividas, né? Nós temos aí, e ansiedade pelo que virá. Então, eu acho que isso tudo leva a um estresse. E esse estresse, a gente sabe que nós temos liberação de adrenalina, de hormônios que levam à hipertensão. Cortisol também, cortisol, né? Exatamente. O termo é a adrenalina e o cortisol são... Isso tudo leva-se... O cortisol não deixa você dormir bem, né? Então, dormir mal já afeta o coração. Picos hipertensivos, o cortisol faz, retém líquido, né? Aumenta a pressão. Então, tudo isso aí está relacionado com um desfecho agredindo o nosso amigo coração. Fora os sintomas somáticos, né? Acrescentando, obviamente. Eu acho que isso é o mais evidente. Assim. A acupuntura tem relação com o misticismo. Mito também. Por quê? Eu gosto de falar que eu não sou mago, não faço magia, não faço nada disso, gente. Eu sou médico, que faço acupuntura. Não é alquimista, né? Ali na florestinha. Esse preconceito com a homeopatia, com a acupuntura, acha que vai no consultório de um mago, de um... Né? O que tem naquela gotinha, o que tem na minha agulha? Se você às vezes me pergunta o que tem na minha agulha. Fala, gente, não é só uma agulha. Só uma técnica. Exato. Né? Então é mito, com certeza. Não é misticismo, tá bom? Tem ciência envolvida, já tem muitos e muitos anos de estudo. E tem os pontos também, né? Do corpo e tal, onde cada ponto libera ali a libera dor. Hormônio, libera anti-inflamatório, libera várias coisas boas pra gente, entendeu? Então, nosso próprio corpo tem a capacidade de liberar coisas boas. A gente só tem que saber como ativar ele. A acupuntura é uma forma, a homeopatia é uma forma. Tá? O infarto, essa é top, porque eu já vi várias pessoas indo parar no hospital por causa disso. O infarto pode ser confundido com dor nas costas ou gases. Verdade, não é mito. Por quê? De forma geral, a gente tem que excluir porque tem aquelas pessoas que não têm dor típica de infarto, que é mulher, tem que tomar muito cuidado, tá? População e nossas coleguinhas. Porque a mulher geralmente não tem a dor característica de infarto, aquela dor em peso, que irradia, né? Aquela dor, fala, doutor, uma dor em aperto, que irradia pro braço, vai pro pescoço. Mulher geralmente não tem. Diabéticos não tem, geralmente. Por quê? Por causa da própria doença, que faz uma destruição da sensibilidade neural, né? Os nervos são menos sensíveis. Então, essas pessoas que fogem o padrão típico, elas têm que pensar que uma dor epigástrica pode ser um infarto. Diabético, por exemplo, eu falo com meus pacientes, diabético, começou a doer, eu já peguei vários casos, assim, é uma dor que pensa que é gás, nossa, doutor, é gás, e fica muito tempo achando que é gás, e aí, sendo esses pacientes, essa classe que não mantém a dor característica típica, vá ao pronto-socorro, precisa de fazer um check-up. Não que uma pessoa que não tem nenhuma dessas comorbidades, ou que não é esse perfil que eu falei, deve ir pensando que é infarto pela dor no abdômen. Mas o contrário também pode ser verdade. A pessoa pode achar que está infartando e na verdade... Exatamente, mas a gente é melhor precar pelo excesso. Ou seja, se a pessoa tem esse grupo de risco, se ela é diabética, teve dor epigástrica, procura para excluir, né? E dor nas costas, que vai para as costas. Gente, existe não só doenças do coração, não existe só infarto, existe secção de aorta, que é muito grave, aneurisma de aorta, que é muito grave, o desfecho é catastrófico quando a gente não diagnostica da forma correta. E uma dor que às vezes que irradia para as costas. E aí, às vezes, a gente pensa, não, é dor muscular. Então, assim, temos que saber muito bem interpretar e, na dúvida, procura o pronto-socorro com discernimento, né, com orientação, para averiguar, será que é só isso mesmo? Principalmente as pessoas que têm fatores de riscos. Pessoa que é hipertensa, dor que vai para as costas, pode ser uma dissecção de aorta. Pessoa que é diabética, dor na boca do estômago, pode não ser só gases. Então, vale a pena investigar sim. A homeopatia funciona melhor em crianças do que em adulto. Verdade. Verdade? Eu achei que fosse um mito. A gente fala que o nosso principal paciente é a criança na homeopatia.
É porque, assim, a criança ainda é virgem de tratamento, em muitos casos. Nunca usou tantos medicamentos alopáticos, nunca usou tantos outros medicamentos. E querendo ou não, nosso corpo ao longo do tempo vai acostumando com os remédios. Vai acostumando tanto com remédios alopáticos quanto outros remédios naturais, entendeu? Então, a gente tem essa pressuposto que é verdade porque a homeopatia funciona melhor na criança. A gente vê isso, a gente sabe que, como elas são, né, nunca fizeram tantos métodos invasivos. Não que não funcione no adulto, mas na criança, por ter menos sensibilidades externas, eu diria assim, funciona melhor, sim. Que loucura. Legal. Infarto em jovens é pior do que em adultos mais velhos. Verdade, 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 verdade. 10.100 vezes verdade. Por quê? O que é o infarto? É uma oclusão de uma artéria, certo? Obstruiu e o músculo faltou sangue. À medida que você vai vivendo, você vai... É como se fosse um rio que vai criando por fora outros afluentezinhos para levar sangue para o mesmo local. O idoso já deu tempo suficiente de formar esses afluentes, essas outras artérias. À medida que vai obstruindo uma, porque não obstrui de uma vez, é uma placa que ela vai se formando ao longo desde o dia que a gente nasce. Eu falo, você nasceu, começou a formar placa. Não tem como. Então, os seus hábitos de vida que vão fazer com que isso forme mais rápido ou mais lento, mas vai formar. E aí, então, quando você tem uma placa num estado, você sendo muito jovem, não formou essas outras colaterais que a gente fala, que levaria sangue para aquela região que vai ficar sem sangue. Então, geralmente, infarto em jovens são fulminantes, porque ocluiu uma artéria e lá para frente não tem outras que tá levando sangue para aquela região infartada. Então, realmente é verdade. Isso não é mito, é verdade mesmo. Até quando há um tempo atrás, quando eu dava aula e ia falar muito sobre endocardite nessa área, eu sempre falava, fazia associação como uma via. Um caminhãozinho tem que ir passar pela... Se tem autoestrada, a via principal, né? Mas se fechou ali, o idoso, ele já tem o quê? Tem as viazinhas ali, tem uma roelinha, tem algo... Não vai levar como, mas não vai matar. Ou seja, vai ter um infarto, vai ter dor, mas aquele músculo não vai morrer porque ele vai estar recebendo uma quantidade menor de sangue e oxigênio. Pelas vias paralelas. Pelas vias paralelas, enquanto no jovem vai faltar... porque não deu tempo de formação, não né? Não deu tempo de formar. E pior, porque o metabolismo do músculo do coração no jovem é muito maior por causa da frequência cardíaca, da atividade. Consequentemente, algo que foi interrompido subitamente, que tinha uma demanda muito alta, o desfecho é muito pior. A acupuntura dói. E se você disser que é mito, a gente vai brigar. Na verdade, nós tivemos uma discussão aqui antes. Nós tivemos uma discussão aqui antes. Dói. Por quê? Porque o benefício é sempre muito maior do que os malefícios. Então dói, mas o benefício é maior. Eu lembro quando eu tava grávida, eu tive que fazer porque eu fiquei com o ciático inflamado. Foi horrível. E tinha... cada agulhada que eu falava, gente, então, não é possível. Eu sempre falo que a abordagem do profissional muda muito nossa percepção da dor. Então, por exemplo, eu quando vou fazer com alguém que eu sei que sente muito dor com a acupuntura, o que eu faço? Eu vou lá, mostro a agulha, falo que em alguns casos, às vezes a dor não é somente ali naquele local, né? Ela tem muito a ver com as suas experiências passadas. Então, a agulha, normalmente a gente tem uma experiência muito ruim com a agulha, né? Desde quando a gente... Todo mundo. Cresceu, tem muita gente que tem medo, né? Exato. Eu claramente não tenho. Então, normalmente eu falo... Senti mesmo a dor. Tantinho de tatuagem que você tem, né? Então, eu sempre mostro a agulha, explico, falo que é uma agulha muito mais fina, que pode sentir uma dor no local e irradiar um pouquinho só. Só que, obviamente, depois de alguns segundos, irá passar e vai somente sentir os benefícios da prática da acupuntura. Isso foi até uma discussão aqui antes, que ela falou, eu falei sobre essa pergunta, eu falei, nossa, eu fiz e eu achei super relaxante. Exato. Entendeu? Eu achei super gostosinha. Ela, como assim? Eu quase morri. Não, eu tinha uma no pé que ela fazia. E, cara, meu pé se contorcia todo, assim. Eu sentia muita dor. Mas foi beneficial, me ajudou muito com o problema assim, obviamente, ciático. na mão e no pé eu sempre aviso que dói mais. Eu falo, olha, na mão eu sempre coloco essa aqui, que é a G4, Sim. que a gente sempre coloca, praticamente quase todo mundo, que libera muita coisa boa pra gente, principalmente anti-inflamatório, enfim, outras coisas. Dói. Tinha uma também aqui, ó, no meio da testa, aqui, ó. Que a gente fala. A ter dor, só de imaginar. Não, eu tirei uma foto que parecia aquele personagem que tem um monte de agulha na cara. Sabe qual é o nome daquele? Agora eu me esqueci o nome do personagem. É um personagem de um desenho aí. Tem um monte de agulha na cara, tava cheia de agulha, parecia um porco-espinho, assim, louca.
Então, gente, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Gente, já passou 1 hora, os meninos mandou assim. Eu falei, gente, avisa com uns 40 minutos, vai me avisando aí. Eu falei, a conversa tá muito boa. Eu acho que esse assunto é muito rico, tem como fazer muitas abordagens. Então, eu quero agradecer. Pois é, com certeza, gente, a porta tá aberta. Eu acho que a gente pode trazer vários assuntos, talvez diminuir os tópicos assim, entrar mais profundo. Ia ser ótimo. Bacana. Então, acho que vai ser ótimo. Obrigado pela presença de vocês, pelo tempo. Eu sei que é corrido, né? Dorme 1 e acorda 5 da manhã, gente. Então se for Pinhead, ó. Pós-acupuntura era assim, ó, gente. Igualzinho. Obrigada também, Yasmin. Obrigada, Rafa, de novo pelo convite. Adoro estar no MyCast. Então é isso. Muito obrigado você que ficou até aqui acompanhando. Se tiver alguma dúvida relacionada a isso, não hesite de deixar aqui no comentários pra gente conversar depois um pouco mais sobre isso. Tem aqui também as redes dos doutores aparecendo aqui pra você, aqui na descrição do vídeo, onde você pode encontrar ele nos consultórios. E é isso. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.